Bora para mais um comparativo aqui no YouTube do Comprecar TV. Dessa vez um que pode parecer um pouco inusitado, mas tem um motivo de ser. Para isso, eu peguei aqui o Honda HR-V na versão Touring, a mais completa do HR-V. E para o comparativo, eu trouxe o Corolla Cross na versão GR Sport. Como vocês já sabem, o Corolla Cross tem essa versão que tem um visual mais esportivo, mas do ponto de vista construtivo, ele é muito parecido às outras versões equipadas com motor 2.0 aspirado. Por que esse comparativo é inusitado? Se a gente for olhar tecnicamente os carros, eles não estão na mesma categoria, mas comercialmente eles acabam sendo concorrentes. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse comparativo aqui no canal. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mas como que os carros não estão na mesma categoria? Tudo tem a ver com a plataforma de cada um deles. Se a gente pegar o Honda HR-V, ele é montado numa plataforma de veículos compactos da Honda. Nessa mesma plataforma que está o HR-V, você vai encontrar um modelo aí como, por exemplo, o Honda City. No passado já tivemos até mesmo o WR-V. Então é uma plataforma de carros compactos. Qual que seria o carro médio da Honda? A gente tem dois. Mais recentemente a gente viu aí o Honda ZR-V, mas foi um carro que a Honda trouxe para o mercado brasileiro e não posicionou ele tão bem assim, né? O ZR-V ele não traz assim muitos equipamentos e nem se destaca quando o assunto é motorização. Também na plataforma de médio da Honda, a gente vai ter o Honda CR-V. Tanto o ZR-V quanto o CR-V usa a plataforma aí do Honda Civic, que seria aí o sedã médio da marca. Por isso que esse carro aqui, ele acaba não sendo tecnicamente um médio, ele é um compacto. E o Corolla Cross, por que ele tem uma categoria diferente? Porque ele é considerado um médio. Ele está na plataforma TNGA. É a mesma plataforma, por exemplo, do Toyota Corolla, que já é amplamente conhecido aí como o sedã médio da marca. Só que dentro dessa mesma plataforma, você tem um médio um pouco mais compacto, que é o Corolla Cross, só que existe um outro modelo maior, que também para efeitos técnicos é considerado um médio, que seria aí o Toyota RAV4, só que ele tem uma proporção um pouco maior. Nesse momento no mercado brasileiro, a Toyota não vai ter um crossover compacto. A gente sabe que está chegando aí o Yaris Cross, que será esse modelo. Mas aqui nós temos o Corolla Cross, representando aí, digamos assim, o crossover médio mais compacto da Toyota. Então por que eu estou comparando carros aqui de categorias diferentes? Sobretudo pelo posicionamento comercial que a Honda dá no Honda HR-V. Desde o lançamento dessa versão, a Honda sempre procurou colocar o HR-V Touring num degrau de cima, por posicionamento comercial, e a Honda alega que o pacote de equipamentos que esse carro tem e até mesmo o desempenho que ele entrega por ser um motor turbo, ele faz jus a uma concorrência de andar de cima. E quando a gente olha o preço final desses dois carros, por incrível que pareça, eles têm preços próximos. E é exatamente por isso que a gente está fazendo aqui esse comparativo. Os carros têm algumas semelhanças, porém muitas diferenças. Falando especificamente das semelhanças, os dois aqui utilizam a tecnologia Flex, podem rodar tanto com etanol quanto com gasolina. Outra semelhança, ambos contam com suspensão traseira semi-independente com eixo de torção e também freio a disco nas quatro rodas. Outra coisa que ficou um pouco mais equiparada, a linha 2026 do Toyota Corolla Cross agora é um carro conectado, que você consegue se comunicar de qualquer lugar do mundo usando um aplicativo. A Honda já tinha isso, o My Honda, então são ambos modelos conectados. Mas olha, as semelhanças vão parando por aí, porque de resto tem muita diferença. Ainda que os motores sejam flex e 4 cilindros, já começam as diferenças, porque no carro da Honda é um motor 1,5 litro turbo de injeção direta de combustível. E esse motor está associado a uma transmissão CVT continuamente variável que permite simular 7 marchas. Quando a gente vem aqui no carro da Toyota, receita é completamente diferente, porque aqui é um 2.0 aspirado. E olha a curiosidade, esse carro tem um duplo sistema de injeção. Então ele tem 4 bicos de injeção direta e mais 4 bicos de injeção indireta. São 8 bicos no total.
Aqui também temos um câmbio continuamente variável, com outra diferença importante, porque o câmbio aqui, apesar de ser CVT, a primeira marcha dele é uma engrenagem física real. Então é como se o carro tivesse uma primeira marcha engrenada, depois que ele ganha a velocidade, que ele arranca, aí ele desliga essa engrenagem e começa a funcionar como um continuamente variável, usando ali as polias e a correia. E aqui o câmbio simula 10 marchas. Então a gente vê que a Toyota se esforçou bastante aqui para ter soluções diferentes no powertrain. Mas o que realmente interessa para a gente são os números que cada um desses motores entregam. Pois bem, quando a gente vem no carro da Honda, independente de ser gasolina ou etanol, a potência máxima é de 177 cavalos, com um torque máximo de 24,5 kgfm. E olha, esse torque máximo é obtido em apenas 1.700 rotações por minuto. Quando a gente vem no carro da Toyota, aí a potência varia. Se for com gasolina é 167 cavalos, se for com etanol vai a 175. Você pode até pensar, os números são até que bastante próximos, são mesmo. Só que o torque máximo aqui do carro da Toyota, que é obtido com etanol, é de 21,3 kgfm. Você vê que aqui ele já tem um torque menor do que o carro da Honda. E esse torque máximo aqui é obtido em 4.400 rotações por minuto. Então, só olhando por esses dados, a gente vê que o carro da Honda, por ser um motor turbo, consegue ter um torque máximo maior e entregar esse torque máximo antes. Só por aí a gente já pode arriscar que a performance do carro da Honda deve ser melhor no que diz respeito à aceleração. Outra coisa muito importante, consumo, né? Os dois carros são flex, mas eu vou fazer o teste em ambos com gasolina. E olha só o que acontece. Vocês estão vendo aí os números na tela, mas considerando o consumo urbano, o carro da Toyota faz 11,2 km por litro. Já o carro da Honda, 11,3, isso pelo Inmetro. E quando a gente vai para a estrada, aí o carro da Toyota fica um pouco mais econômico, 13 km por litro, enquanto o carro da Honda faz 12,6. Você vê que quando o assunto é consumo, os dois ficam muito próximos. A gente vai testar para vocês. Iluminação dianteira, os dois carros são full LED, mas tem diferença. Aqui no carro da Honda, você está vendo o farol baixo já ligado, tem a assinatura de lanterna aqui que é o DRL e o farol auxiliar lá embaixo também é LED. Luz de pisca aqui fica onde está a assinatura de lanterna. E aí o farol alto ele vai acender aí no meio do conjunto, mas prestem atenção que aqui temos um refletor parabólico com vários blocos de LED. E esse farol também tem aqui ajuste de altura do farol para o controle elétrico. Quando a gente vem no carro da Toyota, também é uma frente totalmente iluminada em LED. Mas olha a diferença. O farol baixo e o farol alto, ele é do tipo projetor, que em teoria tem melhor definição luminosa. Até mesmo o farol auxiliar lá embaixo também é do tipo projetor. E a luz de pisca aqui, ela é sequencial. Ela corre de dentro para fora. E esse carro também tem ajuste de altura do facho do farol. Se a gente for pegar pela teoria, o farol do tipo projetor consegue ser mais eficiente do que o refletor parabólico, mas isso é um teste que a gente tem que fazer. O ponto importante é que os dois carros são full LED. E falando de assistência à condução, tem diferença. Começando pelo carro da Honda, toda assistência à condução está baseada nessa câmera aqui, tá? Esse carro não possui radar, possui apenas câmera dianteira. Com essa câmera ele consegue ter alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo feito pela câmera, sistema de permanência e centralização de faixa. Quando a gente vem no carro da Toyota, tem uma mudança importante. Ele também tem a câmera aqui em cima, só que junto com a câmera ele tem um radar eletromagnético que está aqui atrás do símbolo. Então os dois sistemas trabalham junto. Ele vai ter as mesmas funções do carro da Honda. Alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de permanência de faixa. E uma das novidades aqui na linha 2026 foi o sistema de centralização de faixa que antes o carro da Toyota não tinha. Passou a ter. Outra coisa também que o carro passou a ter é o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Mas essas assistências, a gente vai ter que colocar os dois carros na prática, na estrada, para ver como elas funcionam e se uma delas consegue ser melhor do que a outra. E na hora das manobras em baixa velocidade? Pois bem, os dois carros contam com 4 sensores ultrassônicos na frente e mais 4 sensores atrás.
Claro, os dois têm câmera de ré, mas olha aí, novidade no carro da Toyota que não tinha antes. Linha 2026 passa a ter o sistema de câmera 360 graus. Uma aqui na frente, duas sob os espelhos laterais. Então você consegue ter a imagem 360 na tela da central multimídia. Aqui fica clara uma das vantagens que o carro da Toyota tem sobre o carro da Honda. Outra mudança expressiva, olha aí, o carro da Honda não oferece teto solar nem como opcional. Já o Corolla Cross na versão GRS traz o teto solar de série. E não é só o teto solar, vocês estão vendo aqui que a coluna A e o teto do carro, junto com o espelho lateral, ele vem pintado aqui nesse preto brilhante, justamente para dar um visual um pouco mais esportivo ao carro. Então aqui, além do teto solar, nós temos um visual, digamos assim, diferenciado para o carro da Toyota. Aqui na parte traseira, como eu já disse no começo do vídeo, os dois carros têm sistema de suspensão semi-independente com eixo de torção. Em relação aos concorrentes do carro da Honda, isso até que é normal, né, para modelos compactos, mas o Corolla Cross é praticamente o único da categoria a não oferecer suspensão multilink. Eles são bem parecidos. Outra coisa é que os dois trazem freio de estacionamento eletromecânico, então não tem alavanca, e também freio a disco nas 4 rodas. Então a mudança acaba ficando por conta de roda e pneu, porque o carro da Honda é uma roda 17 polegadas, enquanto que o carro da Toyota é uma roda 18 polegadas. E aí tem mudança no tamanho do pneu, porque no carro da Honda é um pneu 215 de largura com um perfil 60. Você vê que ele aqui é um pneu mais alto, né? Você tem mais uma área de borracha aqui. Já o carro da Toyota é um pneu mais largo. Ele é um 225 de largura com perfil 50. Mas e aí? Depende de como você vai utilizar o carro. Se você estiver pensando na questão de conforto, o carro da Honda com o pneu mais alto vai absorver melhor as irregularidades do piso. E também, na hora de cair no buraco, esse pneu aqui tem muito menos chance de rasgar ou fazer uma bolha na lateral. Já o carro da Toyota, com o pneu 225, ele vai ser mais largo. Então, na hora da estabilidade, aderência ao solo, o pneu mais largo vai ser melhor. Depende de como você vai usar o carro para dizer qual dos dois que é o melhor. Outra diferença bem grande, também vai de gosto. Aqui no carro da Toyota, a maçaneta da porta traseira é bem convencional, igual a todos os outros carros. Já a Honda colocou a maçaneta aqui, embutida no final do vidro. Ela abre aqui dessa forma. Bom, tem gente que acha isso muito legal porque a porta fica mais limpa, mas tem gente que não gosta tanto pela forma como você coloca a mão aqui. Mas e aí? Qual a opinião de vocês? É melhor a maçaneta convencional ou essa maçaneta que usa um design diferente? E a iluminação traseira nos dois carros? Tem semelhança, por quê? Luz de lanterna e luz de freio nos dois são LEDs. Entretanto, luz de pisca e luz de ré são lâmpadas incandescentes. Não dá para entender essas escolhas. Se já fez a frente do carro full LED, por que não faz a traseira full LED? No caso, tem algumas outras diferenças, porque o carro da Honda tem essa assinatura de lanterna que corta o carro de fora a fora. Isso é um elemento de segurança. Quando você está dirigindo na estrada à noite, o carro está lá na frente, com essa assinatura que corta o carro de fora a fora, fica mais fácil de identificar o carro em situações mais difíceis, como neblina e até mesmo chuva. Já o carro da Toyota não tem essa assinatura. Entretanto, ele tem a luz da neblina em LED, que você consegue ligar. Então a gente vê que são escolhas diferentes. Mas dessas duas aí, qual que você acha que é melhor? E incomodidade do acionamento do porta-malas, curiosamente os dois carros, olha só, porta-malas com acionamento elétrico, que você consegue fazer aqui pela chave de telecomando. E também o fato de os dois carros permitirem que você faça o fechamento da tampa do porta-malas também usando a chave. Eles também têm botões lá dentro, que permite a abertura e o fechamento. Nesse ponto, os dois carros trazem exatamente a mesma solução. Mas o carro da Honda tem uma comodidade a mais. Imagine você, estou com a chave, abri o porta-malas e eu preciso pegar uma caixa muito pesada ali dentro, que não vai me permitir acionar a chave ou botão de tampa. No carro da Honda, antes de você pegar a caixa, já com o porta-malas aberto e com a chave no bolso, você vem aqui e aperta esse botão aqui, ó. Ele vai ficar verdinho. Na hora que você pegar a caixa e se afastar do carro, olha o que vai acontecer.
ele automaticamente vai identificar o seu afastamento e vai fechar a tampa do porta-malas. Esse recurso o carro da Toyota não tem. Espaço no porta-malas é importante e aqui a gente consegue ver a diferença de um veículo médio para um veículo compacto. A Honda informa 354 litros de capacidade aqui no porta-malas, que tem iluminação ali na lateral em LED e também, olha só, do lado esquerdo apenas tem um ganchinho para você prender sacolinhas e bolsas que não deve ficar rolando. Esse carro tem iluminação aqui dos dois lados do porta-malas. Quando você vem no carro da Toyota, o espaço é maior, são 440 litros. E aqui no carro da Toyota, a cobertura ela é retrátil, ela não é um tampão fixo, né? Então você pode simplesmente retrair a cobertura. Aqui a gente também tem ganchinho dos dois lados, tanto do lado esquerdo e do lado direito. Mas a iluminação é somente do lado esquerdo e é do tipo incandescente. Então a gente vê que o carro da Toyota tem mais espaço no porta-malas. Já o da Honda tem melhor iluminação, mas aqui nesse ponto, certamente, as pessoas vão preferir um espaço maior. E a solução de step? Aqui no carro da Honda, você levanta aqui o acabamento do porta-malas e vê aqui o step, que é do tipo fino, não é um step integral. E olha só, se você tiver que calibrar esse pneu, o bico de enchimento está do outro lado, né? Não é muito fácil de acessar para você conseguir calibrar. O carro da Toyota, infelizmente, é a mesma solução. Step fino e o bico de enchimento também do outro lado. O único detalhe é que o carro da Toyota, se a gente olhar aqui, existia espaço para você colocar aqui um pneu integral, mas a Toyota preferiu colocar o temporário. Eu não gosto desse pneu temporário. Por quê? Você só pode usar o carro em velocidade máxima de até 80 km por hora. Para quem fica dentro da cidade, tudo beleza. Mas e se você está fazendo uma viagem longa, aquelas de 600 km, por exemplo, e no meio da viagem você caiu num buraco e cortou o pneu. Aí você coloca o step temporário. E aí tem que continuar essa viagem com o step temporário, velocidade máxima de 80 por hora. Se for no pneu dianteiro, o carro vai ficar puxando. E se for à noite na chuva? Então não é uma solução legal. As duas marcas, na minha opinião, erram em usar esse tipo de step. Só que na Toyota, pelo menos, tem espaço para você colocar um pneu integral ali que não vai desnivelar o piso do porta-malas. Já no carro da Honda, o step fino já está no limite. Botou o pneu integral ali furado, vai desnivelar o porta-malas. E quando você rebate os bancos traseiros, aí o jogo se inverte. Porque o carro da Honda tem o sistema Magic Seat. E aí ao rebater o banco traseiro, você pode ver que é quase uma linha de continuidade entre a base do porta-malas e o banco rebatido. Tem um pequeno desnível ali, uma pequena inclinação. Mas você consegue ver aqui um espaço bastante livre e muito amplo. Quando você vem no carro da Toyota, olha aí, fica aquele degrauzão enorme ali entre o piso do porta-malas e o banco rebatido. Certamente no carro da Toyota a gente vai ter menos espaço, ainda que o porta-malas seja maior na posição normal, mas vai ter menos espaço com o banco rebatido. Aqui você consegue ver que a engenharia do Magic Seat da Honda faz uma tremenda diferença. E aqui no carro da Honda tem mais um bônus, porque você consegue levantar o banco. Isso mesmo, ó. Você levanta o banco e trava ele, aqui ele não cai, ele fica nessa posição. E aí você consegue levar coisas mais altas. Exemplo, vaso de planta, né? Quando a planta é um pouco mais alta, não dá para deitar o vaso. E aí você tem esse recurso. Dá para levantar esse banco, mas dá para levantar o outro lado também. Ou então, deixar o outro rebatido para levar uma carga longa e esse aqui rebatido para cima para levar uma carga alta. Aqui um diferencial que só o modelo da Honda oferece na categoria. Quando a gente compara a proporção dos carros, tem diferença, né? O carro da Honda, por exemplo, ele é menor do comprimento. 4,38 metros com 2,61 no entre-eixos. O carro da Toyota é maior, efetivamente, 4,46 metros com entre-eixos de 2,64 metros. Afinal de contas, como eu disse lá no começo do vídeo, são carros de categorias diferentes no que diz respeito a tamanho. Honda HR-V tem apenas 2,61 no entre-eixos, mas será que isso representa menos espaço? Pois bem, bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá na frente, do meu joelho em encosto do banco, olha aí, um palmo completamente aberto aqui, bom espaço do joelho até o encosto. Movimentação de pés é excelente, dá até para cruzar as pernas aqui com uma certa facilidade. Não é só isso, saída de ar-condicionado aqui no banco traseiro, duas portas USB do tipo A para carregamento, tem esse porta-objetos. Tem também aqui, ó, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas.
Alça de segurança aqui no teto com ganchinho para você pendurar a cabide. Quando a gente olha aí na porta, na extensão do braço, você tem esse espaço que também funciona como um porta-latas ou um porta-copos, o que é bem útil, mas não tem espaço na porta para você guardar outros objetos. Mas aqui você tem bolsa dos dois lados, tanto do motorista quanto do passageiro, e eu vou chamar a atenção de vocês para isso daqui, olha que legal. Tem um bolsinho aqui que é específico para smartphone. Então você pode colocar o smartphone dessa forma. E se você precisar, você coloca aqui o cabo de carregamento. Então tem dois bolsos específicos para smartphone. Então você vê que a solução aqui do carro da Honda é muito boa. Uma coisa que eu senti falta aqui é a luzinha de leitura. Não tem. O que tem é essa luzinha aqui no meio do carro. Mas uma luzinha de leitura aqui não é oferecido. O Corolla Cross tem 2,64 no entre-eixos. Maior do que o carro da Honda. Mas olha o espaço aqui no banco traseiro. Mesmo o ajuste de banco para quem vai lá na frente, do meu joelho em encosto do banco, eu tenho menos espaço aqui que no carro da Honda. A movimentação de pés também é mais restrita, então você vê que o espaço aqui no carro da Toyota é menor. O que nós temos igual? Saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Ali tem duas portas USB do tipo C para carregamento. No carro da Honda é USB do tipo A, mas são portas de carregamento. Alça de segurança aqui no teto com ganchinho. E temos aqui também o descansa-braço com dois porta-copos. E curiosamente, olha aqui a porta traseira. Também tem o porta-copos ali para você colocar. Mas também não tem o porta-objetos na parte de baixo, né? Lá no carro da Honda a gente viu que existiam duas bolsas. Aqui é só do lado do passageiro. Não tem do lado do motorista. Também não tem aquele bolsinho específico do celular. Mas aqui você tem luzinha de leitura dos dois lados, né? E tem uma coisa aqui que o carro da Honda não oferece. Tá vendo aqui o encosto do banco? Olha só. Eu tenho essa trava aqui que eu posso colocar nessa posição ou nessa posição aqui um pouco mais relaxada. Então o banco aqui atrás tem dois níveis. Mas e aí? Qual dos dois carros que você acha melhor? Esse, que tem dois níveis no encosto, tem duas luzinhas de leitura, ou o da Honda, que tem mais espaço para perna e tem mais porta-objetos atrás dos bancos. Passageiro da frente aqui no Honda HR-V, começando pelo acabamento de porta, esse material aqui em cima é emborrachado, aqui nós temos um couro envolvendo essa peça, e aqui onde você apoia o braço, couro acolchoado. Aí nós temos o plástico duro em todo o restante. Quando a gente vem aqui para dentro, aquele mesmo material de couro da peça ali na porta daqui, a parte de cima é plástico duro e a parte aqui de baixo também é plástico duro, mas chama a atenção para uma coisa que você não vê nos outros carros. Saída de ar parece igual a todas as outras, mas não é. Aqui a saída de ar está fechada, aqui o ar é direcionado por aqui, e quando você põe aqui, ele direciona o ar aqui para o lado. Então ele faz uma ventilação sem ter aquele ar muito forte, né? Geralmente mulheres gostam muito disso. Então ele é um direcionador diferente que você não encontra nos outros carros. Coisa legal aqui no Honda HR-V é que essa região aqui de baixo do carro, ela fica sempre protegida. Então quando você fecha a porta, ela está protegida. Andou com o carro em estrada de terra, sujou aí a lateral, quando você abre a porta do carro e vai sair, e encosta eventualmente a perna aqui, não tem perigo de estar sujo, porque a porta vai até aqui embaixo e tem a proteção. Isso aí acaba fazendo diferença, porque não são todos os modelos que oferecem isso. E no Corolla Cross, começando pelo acabamento de porta, toda essa peça aqui, ó, toda essa parte aqui é um material emborrachado. E aí aqui você tem o couro acolchoado e o plástico duro nas outras partes. Se a gente for fazer um comparativo, o acabamento aqui é um pouquinho superior ao do carro da Honda. Não é tanta diferença, mas aquele é um pouco superior. Quando a gente vem aqui dentro, você também tem aqui essa peça emborrachada. Você pode ver que ela aqui acaba sendo um pouco maior. Plástico duro aqui em cima, plástico duro aqui embaixo. Mas esse carro não tem, por exemplo, aquela saída de ar diferente. Aqui é um sistema bastante convencional, igual ao dos outros veículos que a gente já conhece. E o Corolla Cross também tem essa região aqui do lado protegida, né? Então quando você fecha a porta, ela protege até embaixo. Justamente essa borracha aqui. E na hora que você vai sair do carro, se andou na terra, não tem perigo de sujar a roupa aqui na lateral. Entre os bancos aqui no Honda HR-V, descansa braço acolchoado, não tem ajuste de altura, não dá para puxar para frente, o que você pode fazer é levantar e ter acesso ao porta-objetos. Dois porta-copos, alguns comandos aqui como freio de estacionamento eletrônico ou eletromecânico, função brake hold, controle de descida
e o botãozinho para alterar os modos de condução. À frente da alavanca de câmbio, isso aqui é um carregador de celular por indução. O detalhe interessante é que você pode transformar ele num porta-objetos. Não quero usar como carregador por indução. Aperta aqui e desliga essa função. Tem também aqui uma tomada 12 volts. E uma coisa que eu acho muito legal nesse carro é essa prateleira. Então, eu, por exemplo, tenho 2 smartphones. Então, um dos smartphones eu posso colocar aqui, tá vendo? Então, você fica com os 2 smartphones aqui no campo visual. Você ainda vai ter aqui uma porta USB do tipo A para integração com a central, aqui onde, se você quiser ler um pendrive. E desse lado aqui, você vai ter uma porta USB tipo A apenas para carregamento. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona. Central multimídia aqui do Honda HR-V, ela é bastante simples. Tem alguns botões físicos aqui do lado, o home, o voltar, aqui para você conseguir mudar o brilho da tela ou até mesmo apagar a tela para quem não gosta de dirigir à noite com muito brilho, e o botão do volume. Aí tem os acessos diretos aqui para a função de rádio, aqui se você estiver usando a porta USB-A que faz integração, Bluetooth, telefone, o Android Auto, Apple CarPlay e aqui ajustes. Nos ajustes não tem muita coisa, basicamente aqui conexão de Bluetooth, lista dos dispositivos que estão conectados, algumas configurações aqui de áudios, lembrando que é só grave e agudo, são só 2 bandas de ajuste. Aqui os ajustes dos avisos de volume, relógio, Wi-Fi para você integrar ele via Android Auto, e as funções do carro se limitam aqui. A câmera de ré, que você consegue escolher aqui as exibições, se você quer ou não linha dinâmica, linha fixa ou não exibir, funcionamento do Lane Watch e vai parando por aí. Então a gente vê que não é uma central muito sofisticada. E lembrando, né, o Android Auto sem fio. Então estou aqui com o smartphone, não estou usando integração com fio. E aí você já consegue ter aqui o Android Auto. Quer voltar para a função da central? Basta vir aqui no menu e volta novamente para a central. Ou seja, são as funções principais que uma central multimídia tem, com nada de muito diferente. Corolla Cross, descansa braços que você pode puxar para frente dando um melhor apoio ao braço. Levantando, porta-objetos com uma tomada de 12 volts que fica aqui dentro do compartimento. 2 porta-copos, freio de estacionamento eletrônico eletromecânico, função hold. À frente da alavanca de câmbio, programa de estabilidade e aqui para alterar o modo de condução, o modo power, que é apenas um modo de condução. Isso aqui é um carregador de celular por indução, né? Então se o seu smartphone for compatível, você pode colocar ele aqui para carregar. Quer transformar num porta-objetos? Só desligar aqui e aí ele vira um porta-objetos. E aqui nós temos apenas uma única porta USB do tipo C. Como vocês estão vendo, se tiver 2 smartphones, você vai ter que colocar um em cima do outro aqui, porque não tem ali uma segunda prateleira como o carro da Honda. O ar-condicionado aqui, ele é digital e automático de dupla zona. Só que aqui tem 2 coisas a mais em relação ao carro da Honda. Primeira, esse botão aqui, quando ele está acionado, ele desliga a saída de ar para o banco traseiro, então ele deixa o ar aqui só na frente. E esse outro botão, ele desligado, é uma operação normal do ar-condicionado. Ligou esse botão, ele coloca uma condição econômica do ar-condicionado gastando menos combustível. Então aqui você tem um ar-condicionado que é mais eficiente que o carro da Honda. Também o descansa-braço que vem para frente. Porém lá na Honda, você tem uma organização de console melhor e com mais portas USB aí de carregamento. E aí, qual dos 2 que você prefere? Central multimídia do Corolla Cross 2026 tem novidade. Essa central aqui agora é o Toyota Play 2.0 com uma tela de 10 polegadas. Você já consegue ver aqui, por exemplo, que você tem uma banda a mais no equalizador gráfico, né? Então você tem grave, médio e agudo. Aqui o ajuste da distribuição do som. Essa tela principal já reúne informações, inclusive, aqui da condição do carro, modo de condução, que ele indica aqui na tela. E também informações, né, ligadas ao computador de bordo. Aqui embaixo você tem acesso rápido às informações de áudio, telefone quando conectado. Aqui informações do computador de bordo. E essa central ela também conta com integração Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio. E o detalhe, né? Ela usa aqui uma plataforma Android para rodar. Aqui você consegue fazer o ajuste da tela, brilho e luminosidade. Você também tem aqui as configurações de Bluetooth, ou então você pode abrir todas as configurações aqui para conseguir operar. Não é uma central muito avançada, mas o que a gente pode dizer é que aqui, por conta dessa integração com informações do computador de bordo do carro, ela é um pouco mais
digamos assim, equipada do que quando comparada da Honda. E pela essa central, a gente também tem aí o acionamento das câmeras de 360 graus do carro, que acaba sendo um diferencial aqui desse modelo em relação ao carro da Honda. Então a central é um pouco melhor e aqui você também tem o sistema de câmeras 360 que o carro da Honda não oferece. Controles e ajustes aqui no Honda HR-V. Então, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos, função de rebatimento. Parte interna, ajuste de altura do facho do farol, desligar o sensor de estacionamento, abrir o porta-malas, programa de estabilidade e aqui os sistemas de assistência à segurança do carro da Honda. Volante, pedal shifts aqui atrás do volante, controles aqui na frente para interagir com o painel com o sistema de assistência à condução e ajustes. Nós temos aqui o volante com ajuste de altura e também de profundidade. Quando a gente vai para o banco, temos ajustes elétricos. Então tem aqui a altura e inclinação do assento, distância e inclinação do encosto, mas não tem posição de memória. E o cinto de segurança aqui também tem ajuste de altura. Posição aqui ao volante do carro, eu diria que é bastante confortável. No Corolla Cross, simples toque para abertura e fechamento também nos 4 vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos com a função de rebatimento. Aqui dentro, ajuste de altura do facho do farol, a função para ligar e desligar o acionamento do farol automático, acionamento das câmeras 360, aqui usar o odômetro e o trip A e o trip B, e aqui para fazer a abertura da tampa do porta-malas. Volante, também temos aqui pedal shift atrás do volante multifuncional, esse lado para interagir com o painel totalmente digital à frente do motorista e esse aqui para acessar as funções de assistência à condução. Na hora dos ajustes também, profundidade e altura do volante, banco com acionamento elétrico, altura, inclinação do assento, distância, inclinação do encosto e o cinto de segurança também com ajuste de altura. Se eu tivesse que escolher um dos 2 carros com a melhor posição ao dirigir e até mesmo com o banco mais confortável, é uma diferença pequena, mas eu daria essa vitória aqui para o Corolla Cross. Vamos lá para um teste agora aqui na estrada com o Honda HR-V Tuning, onde eu vou fazer o teste de assistências à condução, aceleração e console. Primeira coisa, a gente tem aqui o computador de bordo A e B, onde eu vou zerar o computador de bordo A, né? E a gente poder ter justamente a medição e até comparar com a média do B. Lembrando que o carro está abastecido com gasolina. Você pode ver aqui que o A já está zerado. E também, vamos ver como é que estão as assistências à condução. Pois bem, rolando aqui a tela de assistência à segurança, a única coisa que a gente tem aqui é ligar ou desligar aí o sistema aí, ó, de aviso de saída de faixa. Aqui no caso ele está desligado, aqui ele está ligado. E a gente também tem a opção aqui da frenagem para atenuação de colisão, que também está ligado. Mas existe mais algumas coisas aqui para configurar. Se você vier aqui no Home, apertando o Home e descendo, quando você vem aqui em configurações, dentro do menu de configurações, olha só, configuração de assistência ao motorista. Clicando nele, alerta de distância de colisão frontal. Tá? Você pode escolher 3 aqui, já está no longe, que é o mais seguro, né, para avisar em relação ao carro da frente. Sinal sonoro à frente em modo ACC, ele avisa quando um carro entra ou sai quando o ACC está ligado. Já está ligado aqui. Outra coisa, configuração de atenção de saída de estrada, você pode escolher mais estreito, né, ou seja, menos permissivo, normal ou mais permissivo. Então, e só o aviso. Então eu já vou deixar aqui no estreito para ele avisar rapidamente quando sai. E você ainda tem aqui, deixa eu ver o que mais, suspensão de aviso sonoro de permanência de faixa, né? No caso eu quero o aviso sonoro. Então, como vocês estão vendo, são esses os ajustes que a gente tem aqui para poder fazer a utilização dos sistemas. Bom, vamos lá para a estrada, computador de bordo aqui zerado. Vamos ver como é que o HR-V Tuning vai se comportar. Então vamos lá para o primeiro teste de assistência, que é aquele de aviso de saída de faixa, né? Como vocês viram no computador de bordo, ele já está ativado. Então vamos forçar o carro aqui para fora da faixa, olha só, para o centro da faixa. Você vê que ele atuou, já deu ali o alerta no painel, ali fora da faixa. Novamente aqui, ó, do lado esquerdo, sem as mãos do volante, você vê que o volante faz a correção para trazer o carro para dentro da faixa, né? E aí você vai configurar a sensibilidade disso. Se você quer ele, como eu deixei no modo estreito, que ele atua rapidinho, ou amplo, aonde ele permite o carro jogar mais um pouco.
Mas lembrando, esse aqui não centraliza, ele apenas traz para dentro da faixa. Mas e se eu quiser centralizar o carro na faixa? Dá para fazer isso? Dá. Botãozinho aqui no volante do lado direito. Quando você aperta ele, ó, aparece aquele volantinho verde e aquelas faixas verdinhas. Mesmo sem usar o controle de cruzeiro adaptativo, ó, o carro já está centralizado na faixa. Então, você percebe que o volante fica aqui um pouquinho mais firme, ó. Você força o carro para fora, o volante já acerta para ele ficar centralizado. Então você pode usar a centralização de faixa desse carro antes mesmo do sistema de permanência, apenas apertando esse botão. E toda vez que ele identificar que está funcionando, as linhas ficam verdes. E ó, manter as mãos no volante. Tá percebendo que eu estou muito tempo sem as mãos no volante, ó. Agora o volume ficou mais alto. E olha aí, ele já desativou o sistema. Lembrando, isso aqui é uma assistência, não é uma condução autônoma. Mas a centralização de faixa está funcionando muito bem, em especial porque o sol está contrário. O sol está de frente, aqui você está vendo que eu estou até com o parasol aqui, que o sol está bastante forte. E está funcionando adequadamente, mesmo com o sol contrário. E aí a gente tem o controle de cruzeiro adaptativo. Apertando aqui o botão no volante, você vê que ele está ativo pela indicação. Apertou ali 7 para programar a velocidade. Rodovia que eu estou aqui, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Tem um botãozinho aqui para você escolher a distância em relação ao carro da frente. Olha lá, tá vendo? Ó? Você tem 4 níveis de distância, né? O mais distante até aqui o mais próximo. Vamos colocar aqui o mais distante. Bom, o controle de cruzeiro adaptativo vocês já sabem como funciona, mas vamos relembrar. Ele vai manter a velocidade que você escolheu na estrada. Identificou um carro à sua frente com velocidade menor, ele freia esse carro que você está dirigindo para manter a distância de segurança que você escolheu. O veículo saiu da sua frente, ele acelera até a velocidade que você havia programado sem passar da velocidade. O caminhão ali na subida está andando a menos de 120. Ó, vou mudar de faixa. Olha aí, ele já identificou o caminhão. O que ele está fazendo? Freando o carro para ficar naquela distância de segurança que eu escolhi. E ele faz isso tudo baseado na câmera, ele não tem radar, né? Eu coloquei aqui na distância maior, posso diminuir aqui a distância em relação ao veículo da frente. E agora, ó, vou mudar para uma faixa que não tem veículo. Aí o que ele vai fazer? Acelerar aí até os 120 km por hora. Pessoal, funciona o ACC nesse carro? Funciona, mesmo não tendo radar. Mas às vezes eu percebo que quando a gente está desviando assim de uma faixa com outro veículo à nossa frente, até talvez pela falta de ter um radar, ele não é tão preciso em ajustar a distância, né? Então ele ajusta, mas você percebe que às vezes, independente da distância que você definiu ali, você travou uma distância, mas às vezes ele ficou um pouco mais longe, um pouco mais perto. Então, quer dizer, funciona, mas não é tão preciso quando você compara com um carro que tem radar. Até agora, antes de fazer a nossa aceleração quase 14 km, a gente consegue ali uma média de 13,1 km por litro. Mas vamos continuar fazendo a média, ó, caiu agora para 13. Vamos continuar fazendo a média, incluindo até a aceleração. Vamos ver? Já passei aqui o carro para o modo esporte, né? Ele tem diferentes modos de condução, vou deixar no modo esporte. E vou fazer a aceleração com o ar-condicionado ligado, que é o uso mais comum da maioria das pessoas. Então vamos lá. Freio, acelerador saindo. Não chegou a cantar pneu nem nada. Olha a simulação de marcha. E a gente conseguiu aqui usar a 100, 8,65. Não foi ruim. Será que o velocímetro do HRV Touring mede direitinho? Programei aqui 120 km por hora no controle de cruzeiro adaptativo. Variando um pouquinho ali, ó. 119, 120. Mas quando a gente olha a nossa câmera ferida, olha aqui, de 119 no painel, 116 ali na câmera de precisão. Não sei se o carro ali da frente está interferindo na medição. Deixa eu colocar aqui o controle. Agora 120, 118. Você vê que o erro não é tão grande aqui no HRV Touring. Dá para confiar no velocímetro. Resultado final aqui de consumo em 25,5 km. Com a aceleração, eu consegui ali 12 km por litro. Quando a gente compara com o acumulado, você vê que aqui foi um pouquinho melhor. O acumulado tem ali 10,9 km por litro. Mas esse trecho fez 12. Lembrando, gasolina aqui no tanque.
Repetir agora o mesmo procedimento com o Corolla Cross. Já zerei ali o computador de bordo, mas aqui a gente não tem o A e B, né? A gente tem ali a média total de consumo. O A e B que a gente tem, que é esse daqui, ele tem para distância e velocidade média, não para consumo, né? Então é uma coisa aí que a Toyota poderia pensar em ter. Falando das assistências à condução, quando você está aqui no meio, você aperta o OK e aí você pode vir aqui até em configuração. Na configuração, olha só, aqui você tem um sistema de permanência de faixa, tá vendo? Ó? Como é que você quer, se você quer ele no centro da faixa, o auxílio de direção, a sensibilidade, aviso, sensibilidade de oscilação, então você vai configurar também tudo por aqui. Indicador de ponto cego, o alerta de colisão frontal, sensor de estacionamento, Rear Cross Traffic Alert, alerta de tráfego cruzado traseiro, o sistema de frenagem automática, quando você está estacionando, ele está percebendo o obstáculo. E aqui você tem mais algumas outras configurações do veículo, tá vendo? Então, as configurações de assistência à condução também são feitas aqui pela tela do painel, né? À frente do motorista. E eu já vou colocar aqui a tela de assistente. A gente tem o botãozinho aqui no volante para ligar e desligar o sistema de faixa, tá vendo? Ó? Quando ele está ativo, ele coloca ali as barras. Também para a gente escolher o alerta de colisão frontal. Bom, vamos repetir exatamente o mesmo procedimento com o Corolla Cross. Vamos começar aqui pelo sistema de permanência de faixa, que tem que estar ligado. Vocês estão vendo ali que tanto o controle cruzeiro adaptativo quanto o sistema de permanência estão desligados. Então, vou ligar aqui, ó, o sistema de permanência. Agora, vamos forçar o carro aqui para fora, ó. Tá vendo, ó? Ele dá o alerta, atua sobre o volante para trazer para dentro da faixa e dá a indicação no painel. Novamente, agora para o lado esquerdo, ó. Tá vendo, ó? Então, esse sistema aqui é o de permanência de faixa, tá? Que você liga e desliga diretamente aqui pelo volante. Agora, esse carro aqui, ele não tem um sistema de centralização avulso. Se você quiser usar o sistema de centralização, obrigatoriamente você vai ter que estar com o controle de cruzeiro adaptativo ligado. Senão você não vai conseguir ter o sistema de centralização como você tem, por exemplo, no Honda HR-V. E o controle de cruzeiro adaptativo? Bom, primeiro precisa ver se ele está ligado. Olha aí, está ativo agora e eu vou programar a velocidade. Apertei aqui o 7 e aí vamos colocar aqui a velocidade de 120 km por hora, que é o que é permitido aqui nessa rodovia. Botãozinho aqui do volante, você também consegue escolher ali 3 distâncias em relação ao veículo da frente. Mas aqui, uma diferença em relação ao carro da Honda é que o carro tem radar frontal. Então, quando você usa aqui a distância em relação ao carro da frente, ó, eu coloquei na distância mais próxima, o carro ali na frente, curiosamente, é um Corolla, não é um Corolla Cross, mas é um Corolla. Agora eu vou aumentar a distância. O que você percebe aqui? É que o sistema com radar ele é mais preciso em ficar na distância maior, olha só. Ele está aumentando aqui a distância em relação ao carro da frente, você vê que a rotação está caindo, ele diminui. E agora eu vou colocar o mais próximo, ó. Olha aí. Rapidamente, o que ele faz? Ele começa a buscar de novo a distância menor. Então, o sistema com radar ele acaba sendo mais preciso nessa distância em função do veículo que vai à sua frente. E quando o ACC está ligado, aí você tem um sistema de centralização. Você pode ver, inclusive, essa faixa azul aqui do lado, que mostra a centralização. Então, ó, se eu forçar o volante aqui para fora, ele já ficou aqui mais duro e já mantém o carro no centro da faixa, tá? Então ele está bem no centro da faixa. Só que você só consegue usar isso se você estiver usando a CC. Vou até deixar o carro andar um pouquinho mais aqui sem eu colocar a mão. Vamos ver em que momento que ele vai reclamar. Ó, já reclamou, já está mandando eu segurar o volante. Olha lá, auxílio de direção indisponível. Segure o volante. Então, quer dizer, se ele perceber que você está muito tempo sem colocar a mão no volante, ele te avisa. Afinal, não é direção autônoma, é uma direção apenas com uma assistência à condução. E só o contrário, né? Também aqui com o parasol e a centralização de faixa, ó, funcionando muito bem, mesmo com o sol contrário. Conferindo aqui o consumo, olha só, 14,1 km rodados, velocidade média 75 por hora, 13 km por litro. Mas agora vamos fazer a aceleração do 0 a 100, agora 12,9 caiu um pouquinho, e vamos ver lá no final como é que fica o consumo. Bora para a aceleração. Corolla já aqui no modo Power, ar-condicionado ligado,
Vamos lá. Largadinha, estolada, acelerando, saindo. Não sai tão rápido quanto a HRV, isso é fato. Simulação de marcha. Outra simulação. E o 0 a 100 em 10,50. Efetivamente, mais lento que o HRV. Ainda que não seja ruim, mas não é tão rápido. E o velocímetro do Corolla Cross é preciso? 120 no painel, 113 na câmera ferida. Olha que diferença na marcação aqui. 7 km de diferença entre o que o painel está mostrando e efetivamente a velocidade do carro. O erro aqui é grande. Concluindo aqui com o Corolla Cross, o circuito foi exatamente igual ao do carro da Honda. Mas olha só, ele disse que aqui foram 26 km, né? Existe essa divergência. De toda forma, o carro da Toyota concluiu aqui o circuito com 12,6 km por litro, usando gasolina. Para dirigir aqui o Honda HRV rapidamente, pessoal. Essa aqui é a chave, sistema presencial, partida por botão. Aqui nós temos um painel parcialmente digital do lado esquerdo e o velocímetro ponteiro do lado direito. Para você interagir com esse painel, botões aqui do volante, né? Então você pode ter ali o conta-giros, você tem a opção aqui do computador de bordo A e B. Você também tem aqui o computador de bordo, aí no caso, velocidade média e tempo de condução, fonte de áudio, celular, navegação, estado dos cintos de segurança, indicação aqui para a próxima revisão, sistemas de assistência à condução que você consegue ativá-los diretamente aqui pelo botão do volante, configurações, algumas configurações que você tem aqui como o sistema de pressão dos pneus, ou outras configurações também no que diz respeito à parte de calibração, olha só, tá vendo? Ó? Configuração de assistência ao motorista, painel, keyless, iluminação, portas, então todas essas funções são configuradas diretamente pelo painel aqui do carro. Você também pode fazer uma personalização aqui, colocar qual o item que você quer mostrar ou ocultar, e se tiver alguma anomalia é aqui que vai aparecer. Então como a gente consegue ver aqui é um painel parcialmente digital, mas com funções bastante completas. Então vamos lá. Primeiro tachão, lembrando que esse carro tem aqui pneus 215 de largura, 60 aro 17 polegadas. Vamos ver como é que ele se comporta nos tachões? Alinhar aqui o pneu com o tachão. Não é uma suspensão tão dura, esperava um isolamento acústico um pouco mais eficiente aqui do Honda HRV. Mas eu diria que é uma suspensão mediana, tá? Nem muito mole, nem muito dura. Só o isolamento acústico que certamente poderia ser um pouquinho melhor. Vamos ver a lombada aqui a 30 por hora, se ele cumpre aí a função de crossover. Ó, 30 por hora. Ó, na primeira lombada não bateu, não raspou, só senti um pouco de barulho lá no porta-malas, provavelmente o piso, né, que isola ali o step, que deve fazer o barulho na hora que ele faz o ricochete da lombada. Vamos ver agora, a segunda lombada aqui 30 por hora, também não bateu e não raspou, tá indo bem, tá cumprindo bem a função aí de crossover. Agora vamos ver o piso desnivelado, novamente isolamento acústico, para ver como é que o carro se comporta. Você escuta alguns barulhos de acabamento aqui dentro. Terceira lombada a 30. Novamente sem bater e sem raspar. Nesse ponto o carro está indo muito bem. E agora aqui, quarta e última lombada. Só o barulho lá do porta-malas, mas não bateu e não raspou. E mesmo no piso bem desnivelado, suspensão tende a ser confortável, não é ruim. Agora vamos aqui na nossa manobra de fim de rua. Deixa eu alinhar aqui o pneu com a guia. Bom, aqui a gente não tem câmeras, né? Então a gente vai ter que usar aqui o espelho ali do lado direito para poder fazer o alinhamento aí da roda com a guia. Ou alinhando aqui, vamos voltar aqui um pouquinho para trás para ter certeza que o carro está corretamente alinhado. Inclusive ele tem aqui a função de tilt down, né? Quando a gente engata a ré, olha ali o espelho descendo, tá vendo? Tem aí a função de tilt down que acaba ajudando. Mas deixa eu colocar aqui o espelho na posição que eu gosto. Pronto. Então vamos lá. Até o nosso ponto de referência. Vamos virar todo o volante.
uma volta aqui, um quarto, pouco mais que um quarto, volante com assistência elétrica. Até encostar o pneu aqui na guia. Ó, o sensor de estacionamento dianteiro já acusou ali o obstáculo, indicou aqui na tela da central multimídia o objeto próximo. Então agora vamos engatar ré. Você está vendo aqui a câmera de ré, que inclusive você tem modos diferentes de visão. Mais próximo do para-choque em zoom. Esse aqui é o grande angular e esse aqui é sem distorção e a linha de guia, que você configura pela tela de central multimídia. Voltar um pouquinho para não forçar o pneu. Desvirar aqui o volante e vamos concluir aqui a manobra. E olha aí, saiu aqui um pouquinho do centro para a esquerda, não ocupou tanto espaço. A câmera até que é boa, né? Mas poderia ter aqui uma câmera 360 graus que certamente ajudaria muito mais. E o Corolla Cross? Chave presencial, também temos aqui partida por botão. Quando a gente olha o painel, bom, nesse ponto ele é muito mais legal do que o Honda HR-V, porque é um painel totalmente digital. Inclusive, você consegue deixar aqui já algumas pré-definições. Tá vendo ali, ó? Painel 3, painel 1 e painel 2. E você consegue configurar o que você vai ver. Então, quando você aperta aqui e segura, ele entra aqui no modo de configuração. Então, aqui do lado, você pode dizer o que você quer exibir das informações. Aqui, você pode escolher todas essas telas. Então aí você tem tela de assistência, condução, computador de bordo, média, tá vendo? Trip A, Trip B. Então você tem várias telas aqui que você pode escolher. No caso está a tela de consumo. Aqui no centro também você tem algumas configurações do carro que você faz diretamente aqui por essa tela. Ó, sistemas de assistência à condução são ajustados por aqui. Você tem algumas outras configurações do próprio painel que são feitas por aqui. E aí você também consegue escolher o que você vai exibir aqui no centro. Por exemplo, está aqui o sistema de assistência à condução. E do outro lado é exatamente a mesma coisa. Então você deixa o painel personalizado do jeito que você quer, com a instrução que você quer. Então claramente a gente vê uma vantagem do painel do Corolla Cross sobre o Honda HR-V. E vamos lá para o nosso teste urbano, lembrando que esse carro aqui tem uma roda um pouco maior, aro 18 polegadas, um pneu 225, perfil 50, então um pneu um perfil um pouco mais baixo. Será que ele vai ser mais ou menos confortável do que o Honda HR-V? Vamos descobrir, né? Vamos alinhar aqui o carro com os tachões. Eu notei aqui uma suspensão um pouco mais dura, talvez até por conta do pneu, né? O isolamento acústico, eu diria que os dois são equivalentes, são tipos de barulhos diferentes, mas não notei esse carro mais silencioso do que o Honda HR-V. Mas o conjunto suspensão, pelo menos aqui, pareceu um pouco mais firme. Vamos ver agora a lombada aqui a 30 por hora. A primeira lombada passou fácil, passou bem. Fez um pouquinho de barulho lá atrás, mas menos do que o Honda HR-V na lombada. Vamos ver agora aqui a segunda lombada 30 por hora. Acertando aqui a velocidade. Raspou um pouquinho ali na frente. Senti barulho lá atrás e na frente deu uma raspadinha. Bem de leve, mas deu. Vamos ver o piso desnivelado, isolamento acústico aqui agora. Aqui mais silencioso que o HR-V. Terceira lombada 30 e raspou. Não foi muita coisa, mas raspou na terceira lombada. Então a gente vê uma vantagem para o carro da Honda em matéria de passagem de lombada, né? Quarta e última lombada, vamos lá. Também raspou na quarta lombada. Bom, pessoal, esse carro aqui tem a suspensão um pouco mais firme. Você vê que ele copia mais o solo, um pouquinho mais silencioso que o HR-V, mas na prova da lombada não foi tão bem assim. Agora vamos ver aqui a nossa prova de tração e lombada. Lembrando que aqui, pessoal, a gente tem as câmeras 360 graus para poder fazer aqui o alinhamento do pneu com a guia. Olha aí que legal, tá vendo? Ó? A gente pode alinhar aqui com bastante tranquilidade. Olha aí. Tá vendo? Ó? E aí a gente tem o ponto certinho da câmera 360 graus para poder fazer o alinhamento. Muito prático. Agora aqui para nossa manobra de fim de rua. Parando aqui no nosso ponto de referência, ó, usando a câmera 360 graus, a gente até consegue ter uma
imagem do que está acontecendo aqui, né? Em volta do carro, na frente do carro. Vamos virar todo o volante. O volante aqui é um pouquinho mais pesado do que o do carro da Honda. Você tem ali a linha de guia. Vamos até encostar aqui o pneu na guia, ó. Nesse ponto aqui você tem 90 graus, tá vendo? Dá pra ver pela câmera. Ó, sensor de estacionamento. Também já acusou ali o obstáculo ali na frente. As câmeras. Agora vamos dar ré. Vamos voltar aqui um pouquinho só para não forçar a direção. E olha aí, linha de guia, né? E aí você consegue até escolher o tipo de linha de guia que você quer. Você tem essa que tem ali para um eventual engate. Você tem aqui a linha de guia com a parte reta do carro. Aqui para fazer manobra de estacionamento. Aqui só o ponto de referência traseiro. Ou seja, você escolhe a imagem, a linha de guia que você quer, né? Concluindo aqui a manobra, olha só, inacreditavelmente, o carro da Toyota, que é maior, usou menos espaço do que o carro da Honda. É uma diferença pequena, não é muita coisa, mas ele saiu aqui mais centralizado na pista. O da Honda foi um pouco mais para a esquerda. Então, claro que as câmeras 360 graus ajudam muito mais na hora de executar as manobras, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Também no alinhamento de guia a gente viu que o carro é um pouquinho mais silencioso, mas foi pior na prova da lombada e também tem uma suspensão um pouquinho mais dura. Hora de fazer aqui o teste noturno com o farol do carro, teste estático, né? Vamos começar aqui pelo carro da Honda, vamos ver como é que ele se sai aqui na prova. Começando aqui com tudo desligado. Isso aqui é a posição de lanterna do carro, tá, pessoal? Não é o DLR, é a lanterna. Aí aqui nós temos o farol baixo. Farol baixo que tem ajuste de altura. Aqui é a posição mais alta e aqui a posição mais baixa. Você pode ver que não varia tanto entre a posição mais alta e mais baixa, varia um pouco. Eu particularmente estou sentindo um pouquinho de falta de luz ali no canto superior do lado direito. Vocês podem ver ali que tem um pouquinho de sombra. Aí aqui ligando o farol alto, aí ele complementa bem, né? Então a gente tem aí uma boa junção do farol baixo com o farol alto. Se bem que a gente está com uma região ali na frente do lado direito, na região do farol baixo, que ali tem uma concentração maior de luz. A distribuição não está completamente uniforme aqui nesse carro. Aí nós temos aqui o farol auxiliar, que inclusive você consegue, ó, deixar só o farol auxiliar, tá vendo? A gente está percebendo aqui que tem uma certa... Tá desregulado, né? O farol auxiliar aqui do lado esquerdo tá mais próximo do carro e do lado direito tá mais alto, né? Então esse farol aqui não tá completamente regulado. E aí, quando a gente liga todo o conjunto, a gente vê aí uma boa iluminação. Mas o detalhe é que realmente o farol auxiliar do lado direito tá desregulado e isso aí acaba prejudicando um pouco. Hora de testar aqui o Corolla Cross. Lembrando que o farol aqui é do tipo projetor. Aí será que isso faz diferença na prática? Vamos conferir. Começando aqui pela posição de lanterna do Corolla Cross, vamos ligar aqui o farol baixo. Eu já consigo dizer, pelo menos visualmente, é difícil saber se a câmera está pegando tudo isso, mas visualmente você tem uma melhor definição luminosa no farol aqui do Corolla Cross. Então a gente tem aqui o farol baixo apenas. E ele também tem ajuste de altura. A posição mais alta é essa e a posição mais baixa é essa. Você vê que a amplitude de ajuste de altura do facho do Corolla Cross é muito maior do que o carro da Honda. Aí nós temos aqui o farol alto, muito homogêneo entre o farol baixo e o farol alto. Ali você não percebe diferença ali na iluminação, é bastante progressivo. Aí nós temos aqui o farol auxiliar. Olha como o farol auxiliar aqui está ajustado certinho, né? Então ele complementa muito bem aqui na região mais próxima do carro. Também dá para você deixar só o farol auxiliar, ó. Lanterna, farol auxiliar, farol baixo e farol alto. Bom, espero que a câmera esteja mostrando para vocês, mas visualmente aqui o farol do Corolla Cross é efetivamente melhor do que o Honda HR-V. Ele é mais homogêneo, ele consegue distribuir melhor a luz e a continuidade entre o baixo e o alto é muito boa, além de você ter um ajuste maior na relação de altura aqui no carro da Toyota. E aqui a gente já está nos finalmente do vídeo, na conclusão. Mas antes da gente poder emitir qualquer parecer, vamos relembrar onde cada um dos carros foi efetivamente melhor do que o seu concorrente?
Corolla Cross GRS 2026. Onde esse carro foi melhor? Começando pelo fato dele ter a câmera 360 graus. Também no sistema de assistência à condução está presente aí o radar frontal que dá mais precisão para o ACC. Também temos um painel totalmente digital à frente do motorista, uma central multimídia que é mais eficiente que a do carro da Honda. Não podemos esquecer que esse modelo aqui já vem com o teto solar de série e também com o rack de teto. Os bancos desse carro, na minha opinião, são mais confortáveis e anatômicos do que o do carro da Honda. Também o isolamento acústico aqui se mostrou melhor do que o veículo da Honda. Outra coisa, indiscutivelmente o porta-malas aqui do Corolla Cross é mais amplo. E aí a gente também não pode esquecer, né, que agora esse carro tem 10 anos de garantia, né, ou 200 mil quilômetros para a pessoa física, aquilo que ocorrer primeiro. Então, a gente vê que o conjunto do Corolla Cross GRS 2026 tem coisas muito interessantes. E o HR-V Touring, onde ele brilhou? Indiscutivelmente, o motor 1.5 turbo garante mais diversão para o motorista. Mesmo aqui sendo um câmbio puramente CVT, sem a primeira marcha engrenada e também com a simulação de menos marchas que o carro da Toyota, o motor turbo faz toda a diferença. A gente viu isso inclusive na aceleração. Outra coisa, não tem radar frontal para o ACC, mas o sistema de permanência e centralização de faixa é mais preciso no carro da Honda, além de você poder usar sem o ACC, acaba sendo um diferencial. Também temos uma organização interna melhor, ali para colocar o celular no carregador, tem a outra prateleirazinha ali que você consegue fazer uma organização muito boa, então o console do carro da Honda é mais organizado. Outra coisa que chama atenção, por incrível que pareça, o banco traseiro desse carro tem mais espaço do que o carro da Toyota, né? Mesmo ele tendo um entre-eixos um pouco menor. E ainda que o porta-malas desse carro seja menor, na hora que você faz uso do sistema Magic Seat de bancos, né? Onde você consegue rebater o banco, formar um assoalho quase que plano, levantar o banco para transportar objetos mais altos, aí você vê uma diferença muito grande aqui para o carro da Honda. Nesses pontos, indiscutivelmente, o carro da Honda foi melhor do que o carro da Toyota. E por fim, nós não mostramos aqui nesse vídeo, mas a gente já tem outras matérias onde a gente falou sobre isso, a conectividade. Os dois carros são conectados. O da Toyota acabou de chegar a conectividade deles, o da Honda já tinha o My Honda. Mas se a gente comparar os dois sistemas, indiscutivelmente, o My Honda em matéria de conectividade e interação com o carro é muito mais completo que o oferecido pela Toyota. Entendidas as vantagens de cada um, a gente precisa falar o preço. Pois bem, em março de 2025, esses dois carros, quando a gente fala de preço público sugerido, né, a tabela dos carros, eles custam praticamente a mesma coisa. Por isso a gente fez o comparativo, né? O preço público sugerido dos dois é de aproximadamente R$206 mil, ainda que não sejam exatamente da mesma categoria de produto quando a gente fala aí de construção. Mas e aí, considerando R$206 mil, qual é o carro mais vantajoso? Bom, por tudo que você viu aí no vídeo, considerando as novidades aqui da linha 2026 do Corolla Cross, eu vou dizer que se os dois carros forem considerados com o mesmo preço, na minha opinião, o carro da Toyota leva uma pequena vantagem sobre o carro da Honda. Isso considerando o mesmo preço. Só que olha só, o carro da Toyota acabou de entrar na linha 2026, então não tem desconto nesse preço. Entretanto, o carro da Honda, que já está há um bom tempo no mercado, você encontra esse modelo temporariamente na rede de concessionárias com um desconto de até R$15 mil. Ou seja, R$15 mil a menos no carro da Honda. E aí, com R$15 mil a menos, ainda que ele entregue um pouco menos que o carro da Toyota, o preço faz a diferença e acaba virando o jogo. De toda forma, eu perguntaria para vocês, qual dos dois carros que você colocaria na garagem, uma vez que a gente viu aqui uma disputa muito próxima? Oportunidade do HR-V agora custando R$15 mil a menos ou investir no Corolla Cross que acabou entregando um pouco mais? Deixa um comentário aí no vídeo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.